Pronto, iniciamos a gravação de mais um encontro, queridos. Que que bom estarmos aqui, enchendo o nosso potinho, esse potinho que esvazia tão rápido, né, Paty? Como disse a Paty há pouco. A gente precisa tanto, né, do direcionamento do Espírito Santo. A gente precisa tanto do ensinamento da nossa verdade espiritual, porque a gente não tem escolha. Embora a gente ache que tenha, a nossa realidade, a nossa verdade, ela é espiritual. E o espírito tem suas leis. E a gente precisa entender quais são essas leis, o que é essa verdade, porque Jesus nos ensina, de novo, sendo a nossa única verdade, a nossa única escolha para a felicidade. Então, o nosso ser maior, que é o motivo que estamos aqui reunidos, ele é a nossa única escolha. A gente acha que tem que fazer muitas escolhas. Cristo, ou o nosso ser maior, a nossa alma, é a única escolha. Enquanto a gente não for o amor perfeito como nosso Pai, nada, nada vai nos suprir. Nada vai nos fazer felizes. Nada. Nada nesse mundo. E por isso que Jesus fala que quando ouvimos o ego e quando damos somente ouvido a essa voz, estamos iludidos. Iludidos, achamos que vamos encontrar, dentro das suas metas, a felicidade. Então, o quanto antes a gente tomar essa decisão, eu vou decidir pelo ser, o quanto antes isso vir à nossa consciência, e eu vou caminhar para isso, eu vou curar a minha mente quando eu assumo o meu papel na cura, o sucesso está garantido, né? Porque, como Jesus sempre nos fala, aqui no tempo só existe uma coisa acontecendo: o universo, né? Deus trabalhando para a tua liberação, para a tua salvação desta tua mente, que tanto te limita, que tanto te desconecta e principalmente que tanto te enche de medo, tanto te enche de medo. Então, ele vem nos mostrar o plano, né? E vamos revisar aqui um pouquinho dessas nossas aulas anteriores. Ele vem nos mostrar um plano. Então, irmão, se você quer convidar a cura, se você vê que você precisa de cura, né? E isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu quero o meu ser verdadeiro? Eu quero a minha mente conectada a esse meu ser verdadeiro? Eu quero a cura? Eu quero conhecer Deus? Porque isso vai exigir de mim uma disponibilidade um pouco diferente. E não é muita coisa que ele pede. Na verdade, ele pede para olhar para dentro, né? Para o mundo dos pensamentos e começar a sentir o teu interior, teus sentimentos, teus pensamentos, olhar para você, ao invés de olhar para o outro, né? Que é a grande artimanha do ego, de deixar você sempre o outro. E a gente já falou sobre isso aqui. Qual é a artimanha do ego? O erro é do outro, a culpa é do outro, e dentro dessa perspectiva eu fico ali, sem olhar para o mundo da minha mente, os pensamentos que eu escolho ter, a forma que eu escolho enxergar, como eu me reconheço, negligenciando totalmente a nossa verdade espiritual. E aí está o universo, tentando nos fazer enxergar, no meio de tantas metas que a gente tem, né? Eu tinha uma meta de ir lá na Aline vender piso forte. A Aline, eu conheci ela, como vocês já sabem, através, através do nosso meio profissional. Então, a minha meta
era ir lá vender pisos para a Aline, porque ela era uma cliente da minha pasta. E no meio da minha meta, da meta do ego de vender pisos, ele traz, tem o universo trabalhando para a meta da alma, do ser comum, nossa. Então, o que ele queria mesmo para a Aline era que a Aline entendesse o plano que o Espírito Santo tem para a mente dela, através da minha pessoa, que é só um instrumento, como todos nós somos. Nada diferente de ninguém aqui. Todos nós somos, em todos os momentos, com Deus somos instrumentos. Então, no tempo, só existe uma meta acontecendo. Em verdade, no meio de tantas que a gente tem individual, eu preciso alcançar minha meta de vendas, eu quero viajar para aquele lugar, eu quero comprar aquela coisa, e dentro das nossas metas egóicas, que tanto nos confundem e iludem, existe nosso Pai trabalhando para a gente se abrir para amar de forma livre e perfeita. Então, entre a minha meta do ego, estava, na verdade, a meta da nossa alma, né? A minha situação com a Aline e com todos vocês também. E eu tenho certeza que vocês já enxergaram isso. O universo movendo os palitinhos para levar vocês nas situações que devem estar, com quem devem estar, e isso fica nítido. Então, quando a gente percebe que só existe isso acontecendo, você começa a dar mais valor para o teu ser maior, que tanto quer ser liberto pela tua mente, pelo teu ego, né? E então, falando do plano, né, que o Espírito Santo tem para nós, na nossa última aula a gente viu sobre isso, que é o plano de perdão do Espírito Santo, o perdão do ego. E esse plano vai acontecer entre nós e os irmãos nas nossas relações. Então, essa liberação do nosso ego para nossa mente em Cristo, que é a nossa mente unificada, onde estamos conectados uns aos outros e em Deus, né, conectados a esses pensamentos, conectado a essa vibração. Então, essa jornada de volta a Cristo, ela vai acontecer com os meus irmãos, porque Cristo somos todos nós. Então, ele fala: enquanto você não entender a unicidade que você tem com os teus irmãos, você não vai conhecer a Deus. Enquanto você não trabalhar a tua aceitação total aos teus irmãos, você não vai conhecer a Cristo e nem a Deus. E a gente vai trabalhar com você. Eu e o Espírito Santo. Eu, Cristo, né? Jesus fala. Com você e o Espírito Santo vamos trabalhar juntos para que essa conexão se reviva, né? Reacenda, porque ela já está ali, só esquecida por nós nas nossas mentes. Então, aqui, eu quero que vocês leiam comigo, quem tem o livro, de novo, página 215, A Dinâmica do Ego. Eu quero ler alguns trechos aqui, porque tá simplesmente fantástico e a gente vai entendendo juntos, tá? Ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar,
olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. Lindo, não é? Lindo o convite que Jesus nos traz. Então ele fala: você já viu o ego em você? Quero que vocês me respondam. Alguém pode me responder? Já percebeu o ego em você? Você já reconhece algumas falas do ego? Não todas, às vezes a gente não reconhece de uma forma total, porque ele vai em camadas. Mas você já reconhece, já reconheceu o que foi ego em você, a consequência que causou, o efeito que deu em você, no outro? Você já vê, enxerga o ego? Alguém pode dar uma opinião, participar? Vamos, dona Yoshiko Kobashikawa, você É, mesmo. eu, eu Já? já, demais, E tu, demais. e tu É, quer ele? Quando tu claro que reconhece, não. quando tu Eu reconheço, reconhece ele, tu quer ele em você? claro que não. Não Eu quer. ao toque, eu já chamo a Espírito Santo para que me liberte dele, do meu pensamento, que não quero sentir, né? Sim, De fazer tudo isso errado, porque isso não sim, é de, né? sim, Eu já, quando empiezo a ver que há uma discussão ao toque, já em minha cabeça, na minha mente, né? uhum, Ele, opa, não é esse sim, nome, mas eu sim. já reconheço Que muitas bom, vezes, que bom. muitas. E é isso que Jesus está falando para nós. É esse o convite que Jesus está fazendo para nós agora. Então ele fala assim: eu tenho um plano para te levar além do erro. Porém, agora eu quero que a gente vá discutir em que a gente discuta a dinâmica do ego. Olhe para isso, porque primeiro você tem que reconhecer o ego. Você tem que reconhecer o que ele faz com você. Então, sempre que você sentiu a raiva, sentiu o senso de ameaça, uma preocupação profunda, sempre que você sente isso, a gente já sabe que é a voz do ego ali na nossa mente causando tudo isso. Então, quando você olha e fala, oh, meu ego aí, você vê o que ele faz. Quando você olha para ele, você enxerga o que ele te traz e você não quer. O que você já reconhece, você sabe que ele está ali te atrapalhando pra caramba. Então, Jesus fala o seguinte: ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Então eu vou ter que olhar muito para os meus padrões, porque se eu não olhar, se eu estar muito distraído, eu não vou trabalhar, eu não vou tirar dali, eu não vou dar abertura, eu não vou reconhecer que é, né? Eu sigo na mesma crença, no mesmo padrão, perpetuando aquilo e, portanto, protelando a minha paz. Então, o convite, né, de Jesus é isso: vamos olhar para o ego, vamos olhar para o teu sistema de pensamento, vamos olhar para as tuas relações, as tuas interações, o que te pega, o que te irrita, o que te deixa muito preocupado. Vamos fazendo aos poucos, eu vou te mandando aos poucos e nós vamos olhando. Então ele fala: não tenha medo de olhar, porque ele diz: nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. Então, esse é o primeiro convite que Jesus faz. Eu primeiro, então, antes de eu te ensinar a olhar além do ego, eu quero te falar sobre ele, eu quero que você olhe para ele. E olhar para o ego vai ser muito desconfortável. Eu vou dizer para vocês. Por quê? Porque o ego é um medo em nós. O ego é a nossa insegurança, é, é a nossa idealização de um eu falso e tudo ali titubeia, tudo ali é frágil, tudo ali se rompe.
Então, é olhar para isso, e isso dá um medo do caramba, é olhar para o medo, né? Olhar para o medo vai te gerar um medo, mas ele fala: não fique com medo de olhar, porque eu estou contigo, nós não vamos ficar ali. Só que você tem que perder o medo de olhar para isso. Não é confortável, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você sabe que você tem toda a ajuda para desfazê-lo, você vai perdendo o medo de olhar. Então ele fala: vamos juntos, não tenha medo de olhar para o ego. E ele é desconfortável de novo. Por quê? Porque você tira a culpa do outro, né? Você pega e traz assim, não, peraí, deixa eu olhar para o meu pensamento. Ele exige esse movimento de tu parar de justificar, de tu parar de achar que é o outro que é o responsável e trazer para você. Então, olhar para o ego é essa autorresponsabilidade. Peraí, deixa eu olhar para a minha mente, deixa eu olhar por que que eu estou tão aflita, deixa eu olhar por que que eu estou tão... Então, ele fala, não tenha medo, porque enquanto você não olha, você protege. Isso não está te ajudando. E nós vamos juntos desfazer. Aí ele segue. O que é a cura, senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? Então ele fala, vamos curar a mente, vamos curar. O que é a cura, senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? Então, é tirar todos os pensamentos que se interpõem na frente da minha mente crística. Todos os pensamentos que estão ainda aqui na minha mente sendo validados por mim, que não pertencem à mente ao qual eu habito com Deus. Então, é remover esses pensamentos. E esses pensamentos vão se mostrar nas minhas relações. Por que vai se mostrar cá? Porque eu vou me incomodar muito com o que o outro faz. O que o outro faz vai mexer muito comigo. E é ali todo o segredo da cura. E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. Olha isso. A gente discutiu sobre isso ontem no último encontro, e vamos discutir sobre isso hoje, que eu acho que é o principal alicerce, na minha opinião, foi para mim, de querer enxergar além do erro, tá? Ele fala o seguinte: estás começando a aprender que o erro não é real. Estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeitos não existe. Então, meus queridos, algo que o ego se agarra muito para ter a existência, que é o erro do irmão, o meu erro, os efeitos que isso dá na nossa vida, a consequência que isso traz e toda essa justificativa que o ego usa para alimentar o medo, né, nas várias formas, como raiva, como inveja, como rancor, como ressentimento, como preocupação, tudo isso que o ego usa, o erro do outro, para alimentar a raiva, alimentar o medo, o Espírito Santo te afirma que ele elimina, reseta, ressignifica, extingue, dissipa todos eles, se você não acreditar na sua realidade. Então, aqui, a gente vai ter que ter um comprometimento com a luz, porque vão acontecer situações aonde para o ego o irmão vai ter errado com você. E aquele erro vai te gerar contrariedade. E você vai querer ir lá, brigar, justificar, reivindicar, lutar.
Você vai querer com as suas próprias mãos, da sua própria forma, corrigir. Corrigir o outro, corrigir as situações, trazer a justiça por você. E aí a centelha de luz que já está aí dentro de você vai ter que dizer: não, o erro não é real. O Espírito Santo dissipa todos os erros, porque o ego não é real. Aí ele fala o seguinte: o ego é amedrontador para ti porque acreditas no erro, acreditas nisso. Você acredita que o ego tem o poder de fazer qualquer coisa, você acredita que o ego tem poder. No entanto, página 216, primeira oração que ele traz aqui. A verdade é muito simples. Escutem. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Será que a gente está pronto para isso? Para se apropriar disso? Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem o poder para fazer nada. Eu preciso que vocês peguem o que Jesus nos ensinou aqui, aonde o ego não tem poder, que todo o poder é de Deus e que vocês levem como um mantra para suas mentes. Porque quando o teu ego quiser culpar, quando o teu ego quiser atacar, e esse ataque vai ser sempre porque alguém errou, alguém não cumpriu a sua função de acordo com o que você achava que era o certo, que era o seguro, você vai em algum momento parar e dizer: isso não é assim. E você vai pedir, né, pelo poder de Deus. E você vai tirar a tua mente, e você vai tirando a tua mente da crença do erro. Eu comentei na aula passada, eu tive muitas oportunidades, muitas, de quebrar a crença no erro com o Espírito Santo. Muitas. Porque acontecia alguma situação no trabalho, meu trabalho foi uma sala de aula para mim para isso, alguém errou. E esse erro gerou um transtorno. Acusações e quem é o culpado, quem não é. E quantas vezes eu tive que chamar pelo meu milagre. O milagre é esse abandono do ego e esse pedido pela luz, é esse pedido pelo amor de Deus, é dizer assim: eu não quero ligar para aquela pessoa brigando ou discutindo, e não importa se eu falar educadamente, não tem a ver com a forma como eu falo, tem a ver com a vibração que eu estou emitindo, tá? Porque não, eu posso falar de uma forma, eu posso ligar para a pessoa de uma forma educada, mas estar acusando, estar culpando. Então, isso não vai mudar nada a nível, a nível vibracional. Eu vou estar partindo da mesma fonte, da fonte da acusação, da fonte do ataque, da fonte da culpa. Falar de forma mais calma ou não depende de um controle emocional, mas não depende de uma cura. Eu estou partindo da mesma fonte. Então, quantas vezes eu falei: eu não vou ligar, eu não vou corrigir, eu não vou falar nada. Espírito Santo, eu quero que você me mostre agora aonde eu vou, porque eu não vou jogar o jogo do ego. Eu tive muitas oportunidades que ele me deu de eu ir tirando a crença no erro. E aí, quando você pede por ele, e quando você abre a tua mente, quando você dá essa disponibilidade, ele chega e ele vai levando as coisas em um curso que você vê que tudo se dissipou. E você começa a acreditar e dizer assim: caramba, o ego não existe mesmo. O ego foi sempre alimentado pela minha crença nele.
Eu sempre acreditei que esse erro tinha que ter uma forma de justiça, que a pessoa tinha que ser punida, tinha que ter consequência, que tinha que. Eu sempre acreditei nisso, tinha que ter consequência. É o que o mundo nos ensina. E ele desconstruiu tudo isso. O erro não existe. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem o poder para fazer nada. Esse é o grande alicerce que Jesus nos traz para a gente ir além do erro. Ele fala, ele nos afirma: o ego vai te falar que o erro é real, que o erro existe e que a verdade que é falso, que tipo, imagina que se eu ceder aqui, se eu não falar nada, porque o ego, ele é o controle. O ego, ele quer ser o dono de si, a gente vai estar falando sobre ele agora, ele tem uma autonomia, né? Então, o ego tem essa autonomia onde ele quer determinar dentro das suas percepções o que é certo e errado, e dentro dessa percepção totalmente falsa e limitada, ele te enche de medo, né? Ele te dá um falso senso de poder por estar no controle, é um falso senso de poder por estar no controle, mas que no fundo te enche de medo, essa é a verdade dele. Então, eu quero que isso fique muito claro para gente que está estudando o plano que o Espírito Santo tem para as nossas relações, o quanto ele nos pede para aceitar os nossos irmãos, para entrar em um comprometimento total com o irmão, na forma de ir limpando os julgamentos, na forma de não ficar validando o ego do outro, na forma de não ficar fomentando o ego, de não estar se relacionando, né, com aquilo, né, com essa ilusão. E é reconhecendo o ego em você que você vai dissipá-lo no outro, que você vai conseguir perdoá-lo no outro. É interessante porque o outro é sempre um grande espelho para nós, é o nosso grande salvador. O irmão, cada encontro que a gente tem é uma grande honra, porque ali tem grandes ensinamentos. Isso é fato. E a gente precisa enxergar as nossas relações de uma forma diferente, já que somos estudantes deste curso, já que somos aprendizes da luz, já que resolvemos nos curar, já que resolvemos dar a chance para esse ser tão esquecido no meio desse barulhão aqui, desse julgador aqui. E, de novo, não temos escolha, não temos escolha. O céu, Cristo é a nossa única escolha, porque é ali que reside tudo para nós, em felicidade, em plenitude. Então, estamos prontos para nos assegurar no que Jesus nos ensina nessa verdade? Todo o poder é de Deus, o que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Eu tenho certeza que vocês estarão com muitas oportunidades de trabalhar com o Espírito Santo o erro do outro que vocês tanto valorizam, o erro do outro que o ego tanto quer ver, a culpa no outro que o ego tanto quer botar, a consequência dos erros, como ele te deixa bambo e vulnerável, qualquer coisa que aconteça, meu Deus, estou perdido. Aquela pessoa fez daquela forma, aquilo, agora o que vai acontecer? A gente coloca toda a nossa vida, o nosso ser nas mãos do nada, do que não existe, do que não tem poder. É uma mente insana, é uma mente muito insana. E a gente acredita nela, tá? Essa é a nossa realidade agora, né? Camila. Acreditamos no ego, sim. E quando a gente, no papel de mãe, né, que Uhum, você já tem esse poder, e aí você usa o teu poder mais o poder do ego, né, em cima do filho. sim. Assim, tenho uma dificuldade muito grande. Pati, como mães, eu também sou mãe,
eu estou sempre perguntando para o Espírito Santo. Sempre. Sempre olhando de que ponto está partindo o que eu estou falando para eles. É porque a gente vai com julgamento com o filho também, né, Camila? Claro que sim, com todos e com o filho também. Porque a gente compra a crença do mundo de tudo, né? Então, assim, é sempre, eu tenho alguns conflitos, né, com os meus filhos, eu tenho conflitos, né, que eu percebo que são pontos que me irritam. O que que eu peço para o Espírito Santo? É quando eu já vou abordar com raiva, com irritação. Então, é ali que eu vejo os pontos. Espera aí, da onde eu estou falando? Porque não adianta, quando você vai abordar alguma situação a partir de um ponto de sabedoria com o Espírito Santo, quando você abre, você enxerga, mas você parte de um outro ponto, não é de um ponto de irritação, de um ponto de só de extravasar aquela frustração que você está. Você parte de um outro ponto. Eu já tive experiências, ambas experiências, né, de algo curado, de algo onde ele me trouxe a percepção, e tem outras que eu estou trabalhando ainda com ele. Quando eu vejo que é um ponto que sempre aparece, né, que está aparecendo com uma frequência, opa, opa, deixa eu me ligar aqui, porque parece que com a maternidade ou a paternidade a coisa fica ainda, porque o controle é muito maior. A gente quer controlar os nossos filhos, né? Porque, claro, Sim. a gente se sente responsável por eles. Mas mesmo dentro desse aspecto da responsabilidade, nós não somos responsáveis, eles também são almas em evolução, sendo cuidadas por Deus, e claro, a gente está aqui para ser uma referência, né? Para o que a gente é, e, tenho que ser perfeita, Camila? Claro que não, ninguém é perfeito aqui, porque se fosse, não estaríamos aqui, mas a gente vem. é, Ser mãe e ser pai e ao mesmo tempo nos conhecer, nos reconectar, também evoluir. Então, isso vai nos erros e acertos. Agora, o que você tem que saber é que você tem quem te traz a resposta. Pede ao Espírito Santo qualquer coisa que esteja, que tu perceba que está vindo de um ponto teu, de um julgamento, ou tipo assim, não, porque o ego é uma voz alta dentro de você. Não, tem que fazer assim porque é assim que é. O ego é essa voz alta. Aí poxa, será que é assim que é? Porque isso é o que Jesus nos fala. Nascer de novo, reaprenda porque você aprendeu pelo ego. E pelo ego você perpetua, né? Então eu percebo dentro da minha caminhada na maternidade quantas coisas eu perpetuei, quantos padrões que eu perpetuei e quantos eu já consegui curar. Tá tudo certo. E espero que os meus filhos consigam levar ainda mais para frente, consigam levar mais consciência ainda no que eu não consegui trazer consciência. E eu faço isso porque o mundo é para frente, é a gente pegar dos nossos pais, fazer melhor e eles pegar de nós, cada um trazer um pouquinho. Você está aqui, com certeza, muita coisa você conseguiu e vai conseguir, porque você está aqui, você está dando espaço para a luz. Agora, você já sabe tudo? Claro que não. Você vai fazer o seu melhor, né, naquele momento que você consegue. Agora, qual é o nosso papel? Porque é sobre nós, sempre. É olhar na nossa relação com os nossos filhos e ver onde está a nossa dificuldade, porque ele vai mandar as mesmas situações com os nossos filhos, que a gente está precisando olhar, curar. Muita coisa repetitiva, né? Muito condicionamento que a gente bota, né? O que eu percebia como mãe, né? É às vezes botar condicionamentos, deixar aquela comunicação às vezes quebrada, de chegar e a primeira coisa que olhar era o que as coisas que eles não fizeram, as coisas que faltam por fazer, o que eles não estão fazendo, aquele olhar do erro, né? E não é que a gente não oriente eles a, quem sabe, ser mais responsáveis ou se comprometer mais, mas, de novo, o Espírito Santo te faz agir de um outro ponto. Ele te faz agir de um outro ponto aonde você comunica com eles de verdade, aonde a gente alcança o ponto onde a gente é um. Somos um a partir do amor.
Quando a comunicação saiu a partir do amor perfeito dentro de ti, que é onde o Espírito Santo te leva, porque você não vai lá com o ego, você comunica com o seu filho ou com qualquer um que seja dos teus irmãos e você consegue comunicar. Você tem sucesso naquela situação, porque a comunicação foi a partir dali. Quando é a partir de julgamentos, não, tu repete, eu tenho que falar de novo isso para você, eu tenho que falar de novo, você não me escuta, você... E você se frustra porque você está falando para as paredes, porque você acha que não está sendo, mas é porque a comunicação não está acontecendo, porque ela está partindo de um ponto de julgamento, e julgamentos não se comunicam. Por isso que Jesus fala que o ego não existe. Vou dar uma outra luz aqui para vocês. Por que que Jesus fala que o ego não existe? Porque os pensamentos não são compartilhados. Tu tem um julgamento, eu tenho um outro julgamento, eu como filho tenho outro julgamento, eu como mãe tenho um, e eu falo do meu ponto e tu fala do teu ponto, aqui não tem comunicação. E o que Deus criou é totalmente interligado e comunicado mentalmente. Então, os pensamentos que Deus traz para nós é comunicado com o outro. Por isso que ele comunica realmente, porque a comunicação é a partir dos pensamentos. Eu não sei se eu fui muito longe agora, ou se deu para vocês pegar um pouquinho do que eu quero falar. O ego são pensamentos isolados, e isso em verdade não existe, é o meu julgamento contra o julgamento, então a gente fica muito nesses julgamentos. E por isso que a gente tem tanto impasse na comunicação, né? E por isso que a gente não toca um ao outro. Por que que quando a gente vê alguém tendo um gesto inspirador, a gente é tocado? A gente é tocado, porque é comunicado, porque aquele pensamento foi compartilhado comigo, aquilo tocou em mim, aquilo eu recebo. E os pensamentos de Deus são assim, os pensamentos de amor são recebidos por todos nós. Os pensamentos do ego não são. E a gente tem que ir para esse ponto onde o Espírito Santo nos leva os pensamentos de Deus, para a gente comunicar. Então, quando está tendo conflito, quando está tendo atrito, você percebe, ali não está tendo a comunicação que o Espírito Santo vai te ajudar a levar. Então, você vai ter que ir pedindo. Você vai ter que ir pedindo, Espírito Santo, eu estou fazendo isso porque eu acho isso. O que é isso? O que é isso? Isso é... Então, ele vai te levar para sair a partir de um outro ponto, onde você comunica de verdade. Então, como mãe, como profissional, como qualquer relação, Paty, nós precisamos da cura dos pensamentos egóicos. Bom, Camila, essa sensação é aquela que quando você não espera, né, que a pessoa vai falar aquilo, você fica de queixo caído, tipo, ela te dá um elogio, né? Você tá esperando uma pedra, né? E aí você fica até de boca aberta, né? Porque você não tá acostumada, né, com isso. É, mas é porque É uma sensação diferente essa comunicação, né? com certeza, é uma sensação você sente. Você sente É, que você está no lugar certo, porque a tua paz interior é tanta e a do outro é tanta, você sente, é uma experiência. Você sente aonde houve comunicação e você, quando começa a trabalhar com isso e pedir ao Espírito Santo essa comunicação verdadeira, ele te leva e você experiencia, e você reconhece, e você começa a reconhecer cada vez mais aonde está tendo ego, aonde está tendo o Espírito Santo, da onde você partiu, qual é o professor que você está seguindo. E, de novo, não precisa se culpar. É o que a gente falou na aula passada, né? Com a Areta, que estava aqui se sentindo chateada porque dizendo que fez tudo errado. O ego faz tudo errado, mas não o nosso ser. Então, a gente não está aqui para sentir culpa porque não está fazendo certo, muito pelo contrário, Jesus vem para dizer: me dá esse fardo aqui que eu carrego para ti, te liberta que eu corrijo os erros. De novo, todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. E que a gente se alicerce nisso,
nesse jogo da culpa, nesse jogo do erro que o ego faz o tempo inteiro, a nossa mente está o tempo inteiro procurando o erro, o culpado, a comparação, a consequência, se sentindo vulnerável. E aí, vocês vão recorrer ao que Jesus está trazendo hoje? E trazer essa centelha de luz e dizer, não vou mais acreditar nisso. Centelha de luz. Eu estou com a luz comigo agora e eu não vou mais deixar o ego me levar dessa forma. Seguimos aqui mais um pouquinho, temos mais uns minutinhos ainda aqui desse capítulo maravilhoso. Então, aqui ele fala, agora ele entra, né, além de falar do erro, né, que o erro é anulado e dissipado pelo Espírito Santo a partir do momento que a minha mente se abre para isso, né, em não crer nesse erro, ele fala o seguinte, que a meta do ego é explicitamente a autonomia egótica. E eu preciso que a gente olhe um pouquinho para isso. Outra forma que ele quer que a gente reconheça o ego, né? Uma, de novo, é essa vontade de culpar e de apontar os erros, tanto meus quanto dos outros. E achar que esses erros têm consequências severas. E a outra é a autonomia egótica. O que ele quer dizer com autonomia egótica? Controle. Achar que a gente, dentro do nosso eu individual, tem o controle de tudo. Quer tudo do seu jeito, quer que seja da forma que quer que seja. E achar que existe uma forma de vida isolada. Jesus vem nos falar isso desde o início do curso. Não existe esse ser isolado que você fez. Não existe. Não sei quando que você vai abrir mão dele e espero que você vá reconhecendo aos poucos o quanto ele te causa dano, porque ele se camufla em formas de felicidade, em poder, né? Nossa, o que é para o mundo um ser, um indivíduo todo empoderado, cheio de atitudes, cheio de... O mundo valoriza isso, não valoriza? O individualismo, a performance, a competitividade, quem foi o primeiro, quem que ganhou esses prêmios individuais, né? Como isso infla o ego, como isso é importante para o ego. O ego, ele precisa desse destaque, ele precisa se sentir especial. A luta do nosso ego é para ser especial no meio dessa multidão. O que eu posso? Por isso que a gente vê tanta gente, meu Deus, atrás de tanta coisa e se enchendo tanto, se entulhando tanto. Por quê? Porque o ego quer ser especial. Ele não quer aceitar uma identidade compartilhada com Deus. Só que, de novo, lê do engano, porque o vazio vai ser tremendo. Né? Esse ser especial que ele acha que não é nada. Não é nada. E somos tudo, tudo em Deus. Vamos ler um pouquinho aqui. Então, ele fala o seguinte: desde o início, portanto, o seu propósito, ele está falando aqui da autonomia egótica, tá? Continuando aqui na página 216, na frase 4 do parágrafo 4, para quem tem o livro. A meta do ego é explicitamente a autonomia egótica. Desde o início, portanto, o seu propósito é ser separado, olha só, se ver como indivíduo, né? Ser separado, suficiente em si mesmo e independente de qualquer poder, exceto o seu próprio. É por isso que ele é o símbolo da separação. Toda ideia tem um propósito, e o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo que brota do ego é resultado natural da sua crença central. E o modo de desfazer esses resultados está simplesmente em reconhecer que a sua fonte não é natural, estando em desacordo com a tua verdadeira natureza.
Eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária de Deus é apenas a projeção de um desejo e não uma disposição real da vontade. A sua vontade, com S maiúsculo, é uma só, porque a extensão da sua vontade não pode deixar de ser como ela mesma. Agora prestem atenção aqui, nessa última frase. O conflito real que tu vivencias, então, se dá entre os vãos desejos do ego e a vontade de Deus que tu compartilhas. É possível que esse conflito seja real? Então, falar um pouquinho aqui sobre esse parágrafo. Então, ele fala da autonomia egótica e dessa vontade que a gente tem de ser especial. E dentro dessa vontade, os muitos desejos que surgem da gente. Né? A gente é cheio de desejos individuais. Só que ele fala, né? Jesus vem falar o tempo inteiro, né? Que a gente não vai encontrar a nossa felicidade fora da vontade de Deus. E o trabalho do Espírito Santo é unir a vontade de Deus à nossa vontade, na nossa mente. É reconciliar aqui na nossa mente a vontade de Deus com a nossa vontade. Porque o que acontece hoje conosco, com o ego? A vontade de Deus e os desejos do ego. É o que temos na mente. A vontade de Deus é algo desconhecido para o ego. O que é a vontade de Deus, tá, gente? É amar. Amar incondicionalmente. Então, Deus tem a vontade e se estendeu a sua vontade a nós, ou seja, o nosso ser tem o mesmo anseio de Deus de amar incondicionalmente. O nosso ser tem esse anseio de ser com Deus. Então, Jesus fala o tempo inteiro aqui. Jesus nos aproximou de Deus e falou: você é o canal de Deus, você é com Deus. Você é o filho de Deus, aquele que ele criou para amar, para se estender. Estender o quê? O amor perfeito, o amor incondicional a tudo e a todos. Tá, mas como eu faço isso? Se na minha mente isso, tipo, amar incondicionalmente, a minha mente ela tá cheia de limitação. Eu não posso agora amar incondicionalmente, porque eu tenho que terminar aquele negócio lá, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que chegar no topo enfim, eu tenho que ser aquela situação, então assim, tem muitos desejos vãos do ego, aonde o propósito, ele não tá alicerçado no amor, no amor perfeito. A gente tem muitos desejos para simplesmente alimentar esse eu idealizado, esse eu que quer ser especial, esse eu que. Então, muitas coisas que a gente faz, muitas metas que a gente tem, são desejos vãos do ego. Por quê? Porque ele quer ser especial, porque ele quer ser diferenciado. De certa forma, ele quer ser aceito, ele quer conquistar. Nem todo propósito que a gente se engaja é um amor verdadeiro naquele propósito. É por amor, nem todo. Muito é por amor ao ego. Muito. E aí Jesus nos traz, né, essa situação onde você vive esse conflito. Aí ele fala, o conflito real que tu vivencias, então, se dá entre os vãos desejos do ego e a vontade de Deus que tu compartilhas. É possível que esse conflito seja real? Então a gente precisa, olha a importância de a gente reconhecer o que é o ego. Olhar, para que eu estou fazendo isso? O que eu quero, o que eu estou ganhando com isso? Qual é o propósito? E aqui ele dá um monte de dicas ao longo, a gente vai estudar, tá? De como olhar para os propósitos nossos, de olhar o que eu estou querendo, a decisão que eu estou tomando, o que eu estou olhando, o que eu estou defendendo. Ele vai nos ajudar a reconhecer tudo isso. E aqui já é uma parte que ele já vai abrindo. Você vive um conflito, porque o amor de Deus, a vontade de Deus, nunca é escutada por você.
E você acha que quando você tem que escutar, requer o quê? Sacrifício. A gente já estudou sobre isso, a confusão entre dor e alegria. Lembra? A gente teve uma aula onde ele fala que o que é bom para o ego é ruim para a alma. E o que é bom para a alma é doído para o ego. Porque o ego, ele quer ser diferenciado, ele quer ser especial. Então, tudo a equanimidade, né, que o amor traz em todos os irmãos, onde ele nos coloca de uma forma igual, para o ego não vale. Então é dolorido, eu vou ter que fazer, eu vou ter que doar tempo para aquela pessoa, eu vou ter que dar minha atenção para aquela pessoa, eu vou ter que dar o meu amor para aquela. Não, aquela ali não merece. Ai, meu. Então o ego, ele não vai te deixar amar nunca. Ele tem outras coisas para fazer, ele tem que, sei lá, correr, fazer a unha, lavar a louça, estender. Ele tem sempre algo para fazer, ele não vai poder dar amor para naquela pessoa, naquele momento. Não, ele não vai permitir. Então, o que o ego te coloca a fazer, os desejos que o ego tem, a gente vai atendendo, né? Porque são sem fim, é sem fim os desejos do ego, né? Chega num, ele quer outro, chega num, ele quer outro, né? Ele tá sempre te colocando, procures e não aches, porque tu vai puxando, pulando de meta em meta, de sonhos em sonhos. E tu vai, né? Tu vai galgando materialmente as coisas, tu vai galgando prestígio, tu vai galgando e tu te ilude até um certo momento, até que o vazio ele vai te chamar, né? Ele vai se mostrar. E quem sabe, o teu momento vai ser de te resgatar, resgatar a vontade de Deus e a tua vontade. Conciliar novamente. A minha vontade é amar perfeitamente com Deus. A minha vontade é ser um canal de amor com Deus. A minha vontade é estender a Deus, porque eu sou o canal da sua extensão. É através da minha mente que ele chega em todos os irmãos. É através dele que eu me comunico com todos e é através dele que eu reconheço como eu estou conectada com tudo. Tá certo, meus queridos? A gente vai continuar esse capítulo, subcapítulo e um pouco do. A gente vai terminar na próxima aula porque ele é longo, porque ele vai falando do ego, ele vai mostrando o ego, e a gente também, quem quiser ler, né, é muito bem-vindo ler a dinâmica do ego, e em ler também o problema e a resposta, que é o que a gente vai trazer na próxima aula também. O problema e a resposta. Tá certo, meus amores? Eu vou parar por aqui porque tem mais situações do ego para a gente trabalhar, e se a gente for mais, vai se estender muito mais. Depois que tu pega um enredo, tu tem que seguir, né? Então, a gente está falando aqui desta autonomia, né, egóica aí, que sempre quer tirar o lugar de Deus, né, o lugar do ser que Deus criou para nós. Tá certo aí, pessoal? Todos potinhos Perfeito. cheios? Sim, dá vontade de ficar aqui nesse quarto a semana inteira só ouvindo você. Que bom, que bom, que bom. Vai chegar a hora, né, o do intensivão. Pátio, eu sei o que tu sente, porque quando eu abro um curso em milagres e eu começo a ler, hoje eu li 8 subcapítulos. Eu não consigo parar. Isso entra para mim de uma forma tão gostosa, porque como tu fala, né? Eu fico aqui te ouvindo porque é uma Ó, sede tão grande, é um é. ensinamento tão poderoso para mim, né? Que já estou nessa caminhada querendo essa minha liberação e me curando e vendo aonde ele me leva e vendo as coisas que ele me fez perceber o quanto isso trouxe paz e alegria para minha vida, que eu não consigo dar freio nisso. E às vezes eu fico com dó até de parar aqui, só que eu sei que a nossa disponibilidade
ela tem que ser trabalhada aos poucos, né? Para a gente poder dar abertura, senão o ego vai usar isso de artimanha e vai dizer, ah, não, vai demorar muito, eu não posso hoje, né? Se é uma horinha, eu vou dizer, não, é uma horinha que eu vou dar, é uma horinha que eu vou alimentar, que eu vou aprender, que eu vou trazer o Espírito Santo para minha vida, que eu vou dar espaço para a luz. Não, ai, não, muito tempo, não vai dar para mim ir, né? Eu não dou margem para o ego, não, porque senão ele fica achando as desculpas, né? De não se Com fazer certeza, presente. E muito verdade. feliz por estarmos juntos, viu, queridos? Muito obrigada por estarmos aqui, Obrigada, Cá. unidos em propósito e em pensamento, pelo nosso ser. Beijo. Obrigada Um a beijo, todos, meu uma amor. linda semana e que a gente se agarre na verdade de hoje. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder de fazer nada. Convide esse pensamento a habitar com você todos os dias, para que você saiba onde colocar a tua fé. Na hora que acontece algo que te tira o prumo, que te deixa com medo, que te deixa instável, que te deixa vulnerável, é a hora onde a luz do Espírito Santo pode ser acionada, porque esse pensamento é dele. Combinado? Combinado. Combinado. Beijos, meus queridos. Muito Um obrigada, beijo. viu? Linda semana a Boa todos semana. vocês. Obrigada, Beijo. Cá. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, Cá. Até amanhã. Tchau, beijo, amada, até amanhã.